Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Eu estou muito alegre e eu vejo também a alegria dos irmãos. E parece que quando chega dezembro a nossa alegria fica maior, não é? Tanta coisa boa acontece no mês de dezembro. Tem a apresentação do coral, é o mês que a gente colhe os frutos do trabalho do ano e tanta coisa mais. Meus irmãos, hoje, antes da mensagem, eu quero convidar os irmãos a se lembrarem da nossa oferta especial para o pastor Solon, pastora Cássia e a Vitória. Essa família preciosa para nós, eles são o nosso braço do ESED lá no semiárido do Piauí, uma terra onde tudo é difícil, tudo é escasso. Eu estive lá 2 vezes e eu fui já com o espírito daquele soldado que quer se testar para o ambiente de combate, sabe? Para ver até que ponto eu aguentava aqueles 40 e tantos graus e tudo mais. A irmã Eunice morou ali e ficou pouco tempo, né? Vazou aqui para Brasília. Irmãos, então, ano passado nós fizemos a primeira oferta de Natal para eles. E foi assim tremendo. Lá, para vocês terem uma ideia, o pastor auxiliar, você chega na casa dele, a família está descalça e o chão é de terra batida. Ele trabalha numa carvoaria. Do outro lado você vê uma irmã, esqueço o nome agora, cadeirante, quem cuida dela é uma neta. Então é dificuldade para todo lado. E o pastor Solon, ele cobre um raio de 100 quilômetros em volta, levando a Santa Ceia, visitando enfermos, porque não tem pastor suficiente naquela região, e ele gasta muito com gasolina, e esses dias até entraram na casa dele, levaram as coisinhas deles, então é muita luta o tempo todo. E então esse casal ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, até porque o pastor Solon, ele literalmente saiu da geladeira para o micro-ondas, porque ele estava no Canadá e aceitou o desafio de atender o semiárido do Piauí. Então, irmãos, o ano passado foi assim pequena a oferta por falha nossa, porque a gente pediu que a pessoa enviasse o comprovante do depósito para a nossa prestação de contas, e isso inibiu, eu acredito que inibiu muita gente, porque a pessoa ficou acanhada de dar ali um valor pequeno, né? Esse ano não. Esse ano você vai fazer a sua doação de uma forma muito tranquila, direto no sistema aqui da igreja, tá? E eu peço que você contribua, independente do valor. Se todos nós entrarmos lá e doarmos alguma coisinha no somatório, nós vamos abençoar tremendamente o ministério do pastor Solon. Amém, irmãos? Então eu quero deixar esse convite inicialmente. Meus irmãos, o tema dessa manhã é convocados à fidelidade a Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem muito desse caráter de convocação. E então eu quero, nessa manhã, de alguma forma, reavivar em nós o senso de que devemos viver com consciência de missão diante de Deus. Deus, ele nos vê como família, mas também nos vê como um exército. E nós, muitas vezes, nos demoramos a entender esse caráter de missão que está sobre a igreja. Eu nunca me esqueço de quando eu entrei no Exército. Lá no Exército, o primeiro impacto que você recebe é esse senso de missão. Me lembro bem que era véspera de carnaval e tinha um colega lá que, eu imagino, já saiu de casa prontinho para voltar e viajar com a família, aproveitar o feriadão. Ele não tinha essa consciência do que é o Exército. E eu me lembro que quando o sargento leu a escala de serviço, ele levantou a mão e falou: sargento, e quem não quiser? Ele estava escalado. Só que a cabeça dele estava na viagem, né? E isso virou a piada do quartel o tempo todo. Né? O tempo todo. Sargento, e quem não quiser? E não existe isso, quem não quiser, né? E se os irmãos repararem, eu creio que muitos repararam, aqui no louvor, a tônica do louvor, eu não combinei nada disso,
direção de Deus, a tônica do louvor foi a bondade, a fidelidade, a capacidade, a autoridade de Deus. Não sei se os irmãos perceberam essa tônica, né? E o texto que eu quero meditar com os irmãos gira em torno dessa consciência do Deus que é fiel em tudo. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Josué, inicialmente no capítulo 21. Josué capítulo 21. Eu quero ler aqui o versículo 45. Diz assim: o Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. E os irmãos vão notar que essa seção do livro de Josué, que vai do capítulo 22 até o capítulo 24, ela foi estruturada na base de convocações. O Deus que é fiel, ele convoca o seu povo para uma reciprocidade de fidelidade com ele. Nós verificamos, já no início do capítulo seguinte, o capítulo 22, nós temos aqui uma convocação. Vou ler aqui o verso 1. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e aí comunicou a mensagem, né? E de igual modo, quando você vai para o capítulo seguinte, o 23, ele também inicia com uma convocação. Diz aqui o verso 1 do capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, verso 2, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e assim por diante. Quando você chega no capítulo seguinte, que é o 24, ele inicia com uma convocação. Diz aqui o verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, e os cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Esse capítulo 24, irmãos, ele tem um coroamento, um ponto alto, lá no verso 15, quando Josué diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é toda uma sessão de convocação, de chamamento à fidelidade a Deus. Então vamos meditar nessa manhã, irmãos, sobre essa consciência de missão tão importante para a igreja. E eu quero trazer aqui em particular o exemplo do Israel do leste. É uma coisa que não existe hoje. Se você olha o mapa de Israel, só existe um país, né? Ele está entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. Mas no tempo bíblico, quando o povo tomou posse da terra prometida, se estabeleceu ali, houve uma parte do povo que pediu a Moisés que deixasse eles ficarem do lado leste do Rio Jordão, que não atravessassem, porque eles criavam gado e viram que a terra era muito boa para a criação de gado. Moisés concordou, não viu mal nisso, e aí quando Josué assumiu a direção do povo, ele então autorizou que essa meia tribo de Manassés e os gadistas, a tribo de Gade, habitasse na parte leste do Jordão, desde que eles ajudassem na conquista da terra, e quando tudo estivesse estabelecido, eles então atravessariam de volta. E eles então, eles nos deixaram um exemplo muito edificante, muito inspirativo, de compromisso com a fidelidade a Deus. Eles construíram um altar como símbolo de testemunho, eles chamaram o altar do testemunho, para que não apenas entre eles, mas nas gerações seguintes,
aquele altar estivesse ali como lembrança, como memorial do compromisso deles com Deus. E eles construíram aquele altar pensando, inclusive, na geração futura. Veja que, vou ler aqui Josué 22, na versão Bíblia Viva. Josué 22, do 26 ao 27. Fala da motivação deles. Porque, a princípio, eles foram mal interpretados, irmãos. Porque, naquela época, existia o tabernáculo, o local de culto para todo Israel. E quando eles levantaram esse altar, eles foram mal interpretados, como se eles estivessem querendo fazer uma adoração à parte, né? E aqui eles explicam a motivação deles. Verso 26. Por isso resolvemos construir o altar, não para as ofertas queimadas, nem para sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e as gerações futuras, de que podemos servir o Senhor em seu santuário com as nossas ofertas queimadas, os nossos sacrifícios de oferta de paz. Então, amanhã, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte no Senhor. Então, o medo deles é que essa divisão pelo Jordão criasse um impedimento da unidade deles na fé de Israel. De modo que no futuro alguém dissesse: vocês não fazem parte, né? E eles quiseram firmar que essa participação na mesma fé de Israel. Então, irmãos, vamos meditar então o que de fato eles comunicaram a erigir esse altar de compromisso. Basicamente, eles se comprometeram em 4 áreas fundamentais e que hoje também está sobre nós, essas 4 áreas, lá em 1 Coríntios 6,13, que eu vou ler daqui a pouco. Vocês vão ver a coincidência entre o compromisso que eles tiveram lá no início e o compromisso que o apóstolo Paulo nos convoca a assumir nos dias de hoje. Então, inicialmente, eles se comprometeram a não se apartarem do temor do Senhor. Isso está nos versos 24 e 25 do capítulo 22, que eu passo a ler. Josué 22, 24 a 25, eles disseram: ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. E assim, repare aqui o medo deles, e assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. Primeiro medo deles, deixarem de temer ao Senhor. O segundo compromisso deles era em torno da adoração a Deus. Nós vamos ver isso no verso 27 do capítulo 22, quando eles falam assim: mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e entre as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor no seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Então, esse foi o segundo compromisso, a adoração a Deus do mesmo modo que era feito na parte oeste de Israel, no Israel maior, vamos dizer assim. Terceiro compromisso, eles se comprometeram a não se afastarem do Senhor. Verso 29. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo um altar para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, que não seja o altar do Senhor, porque eles tinham um único altar, como eu falei, né? O tabernáculo. O nosso Deus que está diante do seu tabernáculo. Então eles falam: longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Como acontece muito hoje em dia, por qualquer motivo as pessoas estão se afastando de Deus.
E o quarto compromisso, eles se comprometeram a testemunhar os feitos de Deus. Verso 34. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, testemunho, porque disseram, entre nós servirá de testemunho de que o Senhor é Deus. Agora vejam, irmãos, o paralelo entre esses 4 compromissos dos antigos com o compromisso que Paulo coloca diante de nós. 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, primeiro, sede vigilantes. Vigilância fala de temor. Daqui a pouco eu vou entrar no detalhe, o que é o temor do Senhor. Muitas vezes a gente não tem um discernimento adequado do que é o temor do Senhor. A vigilância, né? Sejam vigilantes, a gente só vigia aquilo que a gente não quer perder. A gente só vigia aquilo que tem valor. Segunda recomendação de Paulo, permanecei firmes na fé. Perseverança na fé fala de não negligenciar a nossa adoração. Tá? Toda vez que o seu viver não está adorando a Deus, você não está perseverante na fé, você está fraquejante na fé, porque o seu testemunho de vida, o seu procedimento não condiz com a adoração que é devida ao Senhor, como foi trazido na pregação do domingo passado. Né? Se eu não me engano, 1 Coríntios 10, 31, né, pastor? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente sai desse compromisso, a nossa fé está fraquejando, se é que ainda existe fé. Terceiro aspecto que o apóstolo Paulo nos recomenda, portai-vos varonilmente. Irmão, se portar varonilmente é simplesmente encarar as dificuldades, as lutas, com hombridade, com dignidade, e não apenas sentar no meio-fio e chorar feito criança. Se portar varonilmente é não ser criança, é estar disposto, pronto, para que diante de Deus ele siga rompendo. Eu me lembro muito aquele episódio do Mar Vermelho. O Senhor disse para Moisés, por que o povo está aí choramingando? Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá em frente, rompendo. Tá? Então, se portar varonilmente é não se deter à toa. Muita gente larga tudo, desiste de tudo, na primeira dificuldade. Quarta recomendação de Paulo, fortalecei-vos. Esse compromisso de estar continuamente se fortalecendo diz respeito a nós nos propormos a sermos modelo uns para os outros, não por altivez, mas porque nós temos a responsabilidade, irmãos, de uma edificação mútua. Cada um é responsável pelo seu irmão. Como no exército. No exército, se o soldado leva um tiro, o mais próximo ali ajuda, tira dali, faz alguma coisa. Né? Então, vamos aqui, irmãos. O primeiro aspecto, então, é o temor. Né? Vou repetir aqui, eles se comprometeram a não se apartarem do temor do Senhor. O temor do Senhor, irmãos, para a gente definir em poucas palavras o que é isso, não é simples, porque, essencialmente, eu vejo o temor como um sentimento. E você definir sentimento é algo gasoso e invertebrado, como diria, né? Você não tem... Né? E eu fui, inclusive, no dicionário bíblico, procurando uma definição que fosse mais sucinta, e até no dicionário bíblico a definição é um pouco extensa. Eu vou ler aqui para os irmãos a definição que eu encontrei no dicionário bíblico Rômano. Temer a Deus é ter medo, reverência e submissão. A Bíblia Sagrada inclui muitos casos de aparições divinas e angelicais, onde o temor é a resposta imediata e natural. Nós classificamos como formidável a descrição de Deus, mas a Bíblia literalmente chama de temível. Literalmente a Bíblia fala que Deus é temível. É importante, irmãos, a gente ter presente que quando esse medo
é simplesmente para nossa autopreservação. Tem gente que vem para a igreja porque tem medo do inferno, dá o dízimo por medo do inferno. Quando o foco é exclusivamente a nossa autopreservação, isso jamais agrada a Deus, porque o centro da atenção é você mesmo e não a Deus. O temor do Senhor diz respeito a um relacionamento. Eu diria que é um encontro entre admiração e medo. Inclusive, Jonathan Edwards, né, o famoso pregador, uma referência de homem temente a Deus, Jonathan Edwards, ele declarou que o seu maior medo na sua existência era que Deus não se agradasse dele. Isso é temor do Senhor. O maior medo que deve existir na nossa vida é Deus não se agradar da minha existência. É o mesmo medo que o Geraldo tem da Ângela, por exemplo. O maior medo do Geraldo é que a Ângela não se agrade dele, né? Chega ao ponto de detestá-lo, né? Eu me lembro, uma vez eu estava no quartel e o telefone tocou. Era uma antiga namorada da época do Exército, 42 anos atrás, quando nem eu nem ela tinha juízo nenhum. E ela falou, te encontrei, consegui te achar, eu quero te ver e tal. Aí eu já comecei a tremer, né? Aí eu, por todo custo, convenci ela que agora eu era outra pessoa, não tinha nada a ver, que ela me deixasse em paz, né? E aí, na mesma hora, eu peguei uma viatura, eu estava no quartel lá no plano, falei, tem que ir em casa urgente, que tem um incêndio lá, acontecendo agora. Eu imaginava que ela já tinha entrado em contato lá em casa, e tinha, né? Aí eu corri e cheguei em casa, Sanara, está tudo bem? E ela falou, o que houve? Está tudo bem, tranquilo, não aconteceu nada? Eu falei, não aconteceu nada. Aí falou, então foi só um pressentimento meu. Aí eu voltei, né? Então, irmãos, temor é isso, é esse zelo que você não quer quebrar, esse relacionamento que é a coisa mais importante da sua vida, né? Temor do Senhor. Lá em Jó 28, fala que apartar-se do mal é inteligência. E aí eu faço aqui uma comparação. Qual de vocês aí teria coragem de voltar para casa com a sua família num carro sem freio? Um carrinho sem freio. Qual de vocês teria coragem? Não seria nada inteligente, né, fazer isso. Então, é outro aspecto do temor. O temor funciona como uma espécie de freio na nossa vida. Tá? A gente glorifica a Deus andando essa santidade, que muita gente pode achar que santidade é ter uma auréolazinha brilhante em cima da cabeça, né? Santidade é separação, ser santo é ser separado, é não se contaminar, né? Então, precisamos do temor, porque sem temor de Deus, vai embora o seu casamento, o seu emprego, a sua dignidade, o seu respeito. Já era, o crente já era pessoa, tá? Já era, sem temor do Senhor. E eu gosto também de pensar no temor do Senhor como uma consciência de cidadania. Nós precisamos ter essa consciência de cidadania. Nós temos um lugar no reino de Deus. E o profeta Isaías, ele traduziu muito bem isso quando ele fala, lá no capítulo 33, 22, ele diz assim, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então, ele fala aqui em outras palavras, o Senhor é o nosso poder judiciário, o Senhor é o nosso poder legislativo, o Senhor é o nosso poder executivo. Ou seja, toda a autoridade, todos os três poderes estão em Deus e Ele nos salvará, aqui e até na eternidade. Né? Isaías também, em outra passagem, ele fala que até um louco, se andar no temor do Senhor, não tem como errar. Até um louco que decidir andar no temor do Senhor. Então é maravilhoso a gente meditar nessas coisas. Eu quero fechar aqui com um pensamento de Jonathan Edwards, quando ele fala assim, se Deus está preocupado acima de tudo com a glória de seu nome,
Então, o inferno existe, em última análise, por causa do menosprezo do nome de Deus. E assim, nossa resposta à realidade bíblica do inferno não pode, para nossa própria segurança, ser um menosprezo adicional do nome de Deus. E ele explica: alguém que diz que o inferno é terrível demais, ou que nem todos os homens podem merecê-lo, ou que Deus não pode agir assim porque Deus é amor, está dizendo que o nome e a glória de Cristo não são grande coisa. E como a gente incorre nisso, né, irmãos? De agir como se o nome de Cristo não fosse grande coisa. Eu cito como exemplo Hitler, né? Todos nós, eu acho que temos uma certeza que Hitler está no inferno, né? Pelo que ele fez, pelo que ele aprontou, né? Mas a gente se esquece que Einstein também provavelmente está no inferno. O digníssimo Einstein. Einstein, ele acreditava em Deus. Na época de Einstein estava surgindo a física quântica. E a física quântica ela não é exata como a física mecânica. Ela é aleatória. E naquela época, Einstein foi contra essa teoria, porque ele dizia que Deus não joga dados. Deus não joga o dado para ver que resultado vai dar. Ele cria que Deus existe porque ele tinha inteligência suficiente para saber que toda essa perfeição não pode ter surgido por acaso. Se você pega uma pedra no meio da rua e leva para o laboratório, você vai ver que até nessa pedra existe uma ciência, um conhecimento, uma ordem perfeita. Mas, por outro lado, eu acredito que Einstein não tenha sido salvo porque ele não tinha fé. Einstein não tinha fé. Isso que nós lemos aqui em Hebreus 1:1 na abertura, para Einstein era um completo absurdo. Ele não acreditava que esse ser chamado Deus se relaciona com o homem e que tenha chegado ao absurdo de habitar entre nós e ser cuspido e crucificado para estabelecer um relacionamento saudável conosco. Isso para Einstein era um completo absurdo. Tá? Então é assim, irmãos, a gente muitas vezes considera a glória de Cristo como uma coisa de não tanta importância, devido aos nossos julgamentos rasteiros, né? Eu me incluo nisso, né? Como somos pequenos, diante da medida de temor que deve haver em nossos corações. O segundo aspecto, o compromisso que eles tiveram de não negligenciar a adoração a Deus. A adoração inclui o culto, a nossa comunhão, nossa edificação mútua. A gente precisa da igreja. E essencialmente, a primeira coisa que nós precisamos entender muito bem é que a nossa relação é com Deus, é ao Senhor que estamos servindo. Isso parece óbvio demais, mas não é bem assim. Muitas vezes a gente incorre no erro de tornar a nossa adoração um altar para si mesmo. Um altar de diferente, de melhor do que o outro. Muitas vezes a gente se permite elogios em excesso, e aí a gente passa a se conduzir em função desses elogios, dos reconhecimentos, e a gente começa a construir altares para si mesmo. Então, o primeiro aspecto fundamental da nossa adoração é que estamos adorando a Deus. E eu quero trazer aqui um exemplo muito interessante, pelo menos que eu achei. Perdão, irmãos. Vocês sabem que Davi, o rei Davi, ele respirava adoração. Até mesmo um dos momentos em que ele corria risco de vida, quando seu filho Absalão quis tomar o governo, e naquela época, para tomar um governo, usurpar um trono, você tinha que matar o rei. Mesmo nesses momentos críticos, Davi fez salmos de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Ele respirava adoração, Davi.
Ele foi o rei mais piedoso que Israel teve. Ele escreveu grande parte dos salmos da Bíblia. Mas aconteceu uma história que a maioria que conhece, está lá em 2 Samuel 12. Houve um dia em que o profeta Natã compareceu diante do rei Davi e comunicou o episódio de um homem que tinha feito uma coisa horrível em Israel, uma coisa inaceitável. E a resposta do rei foi imediata. 2 Samuel 12:5 diz assim: o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Nós vemos aqui, então, que Davi tinha lucidez, Davi tinha um código de honra correto, ele julgou adequadamente aquele fato horrível, ele não ficou ponderando, ele não falou assim: olha, Natã, vamos ver direitinho, de repente a gente no lugar dele teria feito a mesma coisa. Não, ele tinha um senso de justiça apurado, a tal ponto que ele poderia servir de juiz no tribunal contra aquele réu. Mas os irmãos sabem, ao ler o relato, que aquele era o episódio que ele mesmo era culpado, ele tinha feito a mesma coisa, mas ele não se enxergava ter feito aquilo não dizia respeito a ele, sabe? E uma consciência do adorador que deve existir é que o Evangelho não foi escrito para o outro, o Evangelho foi escrito para mim. Tá? Quando Natã fala para Davi: este homem é você, isso deve refletir em nós como a Escritura para você. Né? Esse temor com o compromisso de adoração, ele nos faz sensíveis à Escritura, para que a gente se sinta na necessidade de estar diante da ministração da pregação, estar na célula, estar na comunhão dos irmãos, estar recebendo algo que nós precisamos, porque, irmãos, ninguém é pleno em si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13:12, ele fala que ninguém é pleno, todos nós somos em parte nós cremos, em parte nós amamos, em parte nós conhecemos. Enquanto não estivermos glorificados, seremos em parte, o tempo todo. Temos que ter essa consciência de que somos em parte, no nosso relacionamento com Deus e na nossa necessidade de conhecê-lo mais e mais. E eu quero ficar por aqui. Se houver uma oportunidade, a gente fala dos outros 2 compromissos que os antigos deixaram como exemplo para nós. E eu quero apenas fazer aqui uma rápida conclusão. A meia tribo de Manassés e os gaditas, eles fizeram um compromisso de sincero coração. Verso 22, a parte A do nosso texto base, Josué 22, verso 22. Diz assim: Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe por que fizemos isso, e fiquem sabendo vocês também. Eles fizeram de todo o coração aquele compromisso. A disposição de fazer e manter compromissos, essas eram as preocupações verdadeiras deles. Se os irmãos forem atentar para o texto com mais tempo, com mais atenção, vão ver que esse pessoal estava rico. Eles tinham acabado de consolidar a terra e eles estavam cheios de ouro, de prata, de rebanhos, todo aquele despojo de guerra tinha sido dividido com eles, mas a maior aplicação da vida deles era em honrar o Senhor. Toda essa riqueza não atrapalhou eles, não tirou o foco deles
de que a maior prioridade na vida deles era andar diante de Deus em compromisso, um senso de missão. E isso, irmão, nos leva a pensar a respeito do que tem sido a nossa prioridade, não é? Nós falamos aqui que o governo de Deus é que nos dirige. Mas será que realmente é isso que dirige a nossa vida? Quais são as nossas verdadeiras prioridades, né? Em que nós estamos apostando todas as fichas da nossa vida? Eu me incluo o tempo todo nesse pensamento, para que Deus tenha misericórdia de mim, porque o mundo está cheio de atrativos e ilusões, né, como se fosse uma serpente para te... Enfim, o chamado para a santificação poderá se tornar um fardo, se isso não te leva a algo realmente grandioso. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário. Quando eu me deparei, irmãos, com Hebreus 7:22, lá fala que os privilégios da salvação são tão grandes que precisou ter um fiador. Jesus foi o fiador. E lá em 1 Pedro 1:3-12, diz que até os anjos, quando souberam do plano da salvação, ficaram admirados com tamanha salvação. Por isso, ponhamos em mente tudo isso, arregacemos as mangas para o desafio que está diante de nós e estejamos prontos para agir. Prontos para agir. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero orar com a igreja. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor nesse momento, queridos. Graças te damos, Senhor, pela excelência do teu compromisso com cada um de nós, a tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado, Senhor. Nós queremos crescer nesse amor, nesse compromisso, nesse engajamento, tendo essa consciência de cada um de nós tem um lugar no reino de Deus. Nós seremos governadores quando houver novos céus, nova terra. Estaremos em governo junto com o Senhor, compartilhando da mesma herança, da mesma glória, em corpos glorificados. Senhor, nos ajuda a meditar na grandeza desse privilégio, Pai. E nos edifica, nos fortalece para sermos fiéis no temor do Senhor, na nossa adoração ao Senhor. Abençoa, Pai, a tua congregação, abençoa o teu povo, Senhor. Somos somente em parte, Senhor, somos pequenos e falhos, mas nós queremos crescer, Pai, em admiração ao Senhor. Queremos crescer nessa admiração, Pai, nesse respeito. Nos dá esta graça, Pai, faz esta obra em nossas vidas, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.